Um bom dia a todos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom estar aqui com vocês. É uma alegria, uma honra, um prazer conhecê-los. Me chamo David Hiker. Alguns chamam de Davi, de Hiker. Você fica à vontade, eu não aguento mais responder essa pergunta. Você falou Daniel, eu digo oi. E embora o nome seja alemão, onde você acha que eu nasci? Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará, não tem absolutamente nada a ver com o meu nome, mas sou de lá, minha família também. Sou casado há 19 anos, quase 20. Tenho 2 filhos, um filho de 12 e uma menina de 16. Estou velho já. Né? Alô, quase. Mudou alguma coisa? Eu tenho 19 de casado, né? Eu já nasci casado, né? Glória ao Senhor. E trabalho, minha esposa e eu, nós trabalhamos na área de sexualidade há 20 anos, desde 2005, que tudo começou lá em Belém. Hoje eu moro na região metropolitana de São Paulo, além do ministério, que a gente atua na capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Esse tem sido o nosso desafio, principalmente a partir de capacitação, de treinamento de liderança. Eu também sou pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, lá em São Paulo, a Igreja Presbiteriana de Alphaville. Então, esse é o nosso trabalho. Se você não conhece, por favor, me siga no Instagram. Você precisa parar de ser um pecador e me seguir no Instagram. É obrigação sua. Eu trouxe meu livro, depois no final eu falo mais para você ter um conteúdo também para conhecer mais do trabalho. E lá tem muito conteúdo no Instagram, formações. Eu vou falar da formação daqui a pouquinho no final. E eu espero que a gente tenha um tempo aqui agradável e de crescimento nessa área. Vamos falar sobre sexualidade, a missão nesse aspecto. E o que isso tem a ver com a missão, né? Por que esse tema tem a ver? É um tema inevitável, é um tema que acaba estando presente na vida de quase todo mundo, de quase todos os ministérios pastorais, de aconselhamento, os ministérios de cuidado, de pastoreamento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, tudo acaba esbarrando em algum assunto com relação a isso. O trabalho de evangelização, ele também tem muitas demandas nessa questão por causa da questão cultural. Eu queria falar um pouco da questão cultural hoje. E todo mundo está meio que instado a se posicionar, né, nas redes sociais, na internet, sobre temas vinculados a esta área da sexualidade, porque esse tema, ele, a partir do final do século XX, aliás, da segunda metade do século XX, ele deixou de ser um tema da intimidade, um tema secreto, passou a ser um tema que exporta tendências, um tema que se tornou palco de grandes discussões sobre identidade, discussões sobre diversidade, discussões sobre o que é um corpo humano, o que é um ser humano, o que é a igreja, como é que funciona, como é que a gente vai encarar o ser humano. Então, é um tema transversal que está presente no tecido cultural e na vida ministerial de quase todo mundo, de um jeito ou de outro. Quando não está presente na nossa própria vida, por questões pessoais e também na nossa família, né? Então, é uma demanda muito forte de pais e mães cristãos, né, que lidam com a questão LGBT dentro de casa, por exemplo, e é sempre bastante complexo. A gente tem algum tempo trabalhado com famílias nesse sentido, e isso, quando está dentro de família, tem outras demandas ainda maiores. Então, não tem jeito, acaba que esse tema é importante na nossa cultura. Com relação à igreja, é um tema que tem dividido algumas igrejas, é um tema que é capaz de promover divisões mundiais em grandes denominações, por causa dos posicionamentos com relação a casamento, a gênero, sexo, essas coisas todas. E como vocês podem perceber, é um assunto muito grande. Eu estou em 45 minutos e mais a trilha. Então, assim, nós vamos fazer um recorte. Eu vou ter que escolher algumas coisas para falar. Eu vou tentar falar do que a gente fala menos em geral na igreja. O que eu vou falar não quer dizer que é o mais importante, é apenas o que eu considero que a gente toca menos no assunto. Então, eu vou aproveitar. Essa é a minha ideia. Então, o que eu vou falar aqui não é que tem de ser isto, podia ser outras coisas, poderiam ser outras coisas tão importantes quanto. Mas vamos tentar pensar um pouco a missão com relação a essa área. Para isso, vamos ler
João capítulo 1, versículo 14, é o texto que está aí, acho que mais óbvio com relação ao tema do evento, né? E é o texto que eu sempre uso, então é uma coincidência de Cristo aí. João 1,14 é um texto famoso. João capítulo 1, versículo 14, diz: aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse texto fala de Jesus. Jesus, ele não viveu em uma geração boa, agradável, correta, melhor que a nossa, porque a gente às vezes fala assim: nossa, está cada vez mais difícil, está cada vez pior. Jesus chegou a dizer que a geração do primeiro século era literalmente pior do que Sodoma e Gomorra. Você pensa em Sodoma e Gomorra, geralmente os crentes associam as questões de imoralidade, né, e corrupção, embora não seja só a questão sexual presente em Sodoma, tem várias outras questões. Mas há um texto no Evangelho que Jesus diz que se ele tivesse feito os milagres que ele operou na Galileia, em Sodoma, Sodoma teria se arrependido. Sodoma estaria de pé até hoje. Então ele considerava aquele povo no qual ele estava no meio, encarnado, considerava um povo literalmente mais incrédulo, mais cabeça dura, mais coração fechado do que a tal Sodoma, né? E esse é o testemunho do primeiro século. Então Jesus não está se encarnando em uma geração boa, melhor. É uma geração corrupta e no meio das pessoas ele vivia e era visto a glória de Deus. E João termina com essas duas palavras, né? E vimos a sua glória como do Filho de Deus, unigênito, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Essas duas palavras, elas meio que sintetizam um pouco do nosso desafio. Nós que pretendemos ter uma posição bíblica e queremos fugir dos dois extremos. O primeiro extremo é quando a gente fala a verdade, defende doutrinas que aparentemente estão corretas, defende uma ortodoxia, mas esquece da graça, né? Esse é o primeiro problema, né? Há uma tendência em muitos irmãos nesse sentido, por vários motivos. Quando o assunto é alguns elementos da sexualidade, então é verdade e verdade sem graça, vamos dizer assim. Então está desse lado aqui, né? E do outro lado está o oposto, né? Então você tem a graça, uma versão da graça, chamada aí por vários nomes, uma versão da graça que esvazia a verdade. Se você parar para pensar, essas duas palavras, elas são um pouco, elas parecem que não se casam, embora se casem aqui em Cristo, porque elas, quando você pensa em graça, é o dom imerecido, é o afago, é o perdão, é a misericórdia. E verdade é o quê, gente? Quem aqui gosta da verdade? Isso é mentira, né? Está mentindo. A verdade não é uma coisa que você gosta, que eu gosto. Verdade é aquilo que não muda. Verdade é... Alô? Verdade é aquilo que não muda. Verdade é aquilo que não está preocupado com as nossas sensibilidades. É o que Deus diz. E Deus diz coisas na Bíblia que o mundo odeia. Não tem jeito. Deus diz coisas na Bíblia que o mundo odeia. E então, verdade e graça em Cristo é essa síntese muito importante, que é o nosso desafio para cumprir a nossa missão, que seria ser como Cristo. E eu sempre digo que a palavra mais importante aí, verdade e graça, é a palavra E. É a palavra E, que é a adição dessas duas coisas, né? Que é o mais difícil. Então, vamos pensar nos dois lugares. O primeiro lugar é quando você tem uma ideia boa da verdade, mas um problema no entendimento da graça. E aí nosso testemunho para o mundo fica comprometido. O que acontece quando acontece isto, né? Então, eu estou falando verdades, eu estou falando versículos, eu tenho razão. Se for olhar pela ortodoxia, eu chamo o pecado de pecado, então eu não vou ceder a nenhum tipo de esvaziamento dos conceitos tradicionais sobre família, que a gente julga que está meio óbvio na Bíblia. Óbvio é uma palavra errada, tá? Mas é que eu lembrei de um amigo meu que falou isso e quase apanhou, né? Que as coisas eram óbvias. Então, aquilo que a gente considera que é o que a Bíblia afirma e que a igreja muito tempo afirmou, e você está falando coisas certas, mas você não está transmitindo o evangelho. Isso é possível. Isso é possível. É possível você ter razão e não transmitir o evangelho. Porque você
depende da posição que você fala, depende de como você se enxerga ao falar, de como você se coloca ao falar. A relação não é com o que você fala, a relação é com você mesmo. Então, frequentemente nós olhamos para nós, frequentemente nós não olhamos para nós como tão devedores da graça como algumas pessoas. Eu vivi isso, por quê? Eu não trabalho nessa área por uma lógica pessoal. Eu não era para eu estar falando disso, eu não tenho nenhum perfil, eu sou uma farsa. A minha risada é assim mesmo. Eu sou uma farsa, né? Porque eu não tinha perfil nenhum, eu nunca planejei, eu tinha 17 anos, eu queria ser pastor, missionário, eu nunca desviei, eu sou crente eu sou filho de pastor, crente. Chatíssimo meu testemunho, né? Eu sou neto de pastor, eu fui vivendo a vida na igreja, 17 anos já queria ser pastor, eu estava lá, eu sou hétero, para a decepção de muita gente. Casei virgem com a primeira namorada aos 21 anos, eu não tenho nada a ver, e eu era para viver uma vida, eu também sou músico, né? Eu ia, né, ser mais um músico frustrado, né? No louvor. E um dia eu decidi fazer um evangelismo, eu morava em Belém do Pará, lá no Velho Testamento, né? E um dia eu falei, vou fazer um evangelismo, porque eu não aguentava mais culto, eu queria ir para a rua evangelizar, e eu tive uma ideia muito diferenciada, muito original, uma coisa que ninguém nunca tinha pensado antes, que foi sopa para mendigos, né? É impressionante, né? É o Elon Musk da evangelização, né? Uma inovação atrás da outra. Assim, a gente só tem essa ideia, né? Os mendigos não conseguem dormir, né? De tanta sopa que chega. Aí eu falei, vamos embora, chegamos lá e começamos a falar com os mendigos. Toda semana a gente voltava para o mesmo lugar, porque a gente queria ter uma relação com eles. Era uma coisa interessante, né? Então, toda semana a gente falava com a mesma pessoa e tentava ajudar, era aquela coisa, né? E aí tinha um grupo de travestis próximos assim. Quando nós vimos os travestis, o que aconteceu? Absolutamente nada, porque nós éramos absolutamente tapados e lentos e retardados, né? E não aconteceu nada, né? E um dia uma travesti atravessou a rua, veja como começou o ministério, é vergonha, né? Um dia uma travesti atravessou a rua e disse assim, não tem a sopa pra gente também não? Deus acho que olhou do céu e falou, vou mandar a travesti começar, porque esse povo aí não começa. Então Deus usou a travesti para começar o ministério. A gente olhou a travesti, porque não tinha nada a ver com ninguém, entendeu? Então, assim, eu não imaginei, eu não estava... Eu olhei para aquilo e falei, cara, são dois planetas diferentes. Esse é o nosso problema. E Deus me colocou nesse negócio, eu acho que exatamente para mostrar isso, entendeu? Porque a gente tende a separar. A gente tende a pensar, poxa, mas tem um processo de discipulado para os normais, né? E deve ter um processo especial para as travestis, os trans e o LGBT. Deve ter uma coisa muito mais profunda, né? Porque salvar um hétero é muito fácil, né? Salvar um filho de pastor, Jesus nem precisa. Para me salvar, Jesus não precisava nem ter morrido muito, né? Se tivesse morrido só um pouquinho, fácil, né? Porque eu não sou uma pessoa tão má, eu sou uma pessoa, né, branca, gorda, hétero na Amazônia, um fascista, né, praticamente. E esse é o nosso problema. Então a gente começa a imaginar que deve ter um processo mais difícil, que a graça ela não foi tão trabalhosa na gente. E é aí que os nossos problemas começam. Tá? Então, a chave principal, eu diria que é o problema que a gente não se enxerga como desesperadamente pecadores. Nós não nos enxergamos como pessoas que mereciam os quintos dos infernos. Nós não nos enxergamos, nós, os mainstreams, né? A gente se enxerga como pessoas que, claro que são crentes, é evidente que são crentes, né? Às vezes os pais criam os filhos e eles dão certo, como os meus pais, né, criaram os filhos, e nós éramos pessoas cristãs dentro da igreja, a gente está tudo certo lá, vivendo a vida, e os pais começam a se achar também, falam, tá vendo como eu sei criar
Tá vendo como eu sou bom, né, em criação? Ah, fulano tem um filho trans e é pastor. Se soubesse criar, não era o filho trans, né? Eu sei criar. Aí, tudo hétero. Eles pecam certo, né? Eles pecam na heterossexualidade. Lá está pecando errado, né? Então, eu sei criar, os meus filhos foram... Veja como eles são crentes. E parece até que a salvação deveu-se à criação. Irmão, a criação não salva ninguém, né? A criação, boa criação, é um testemunho de Deus, ok, mas ninguém é salvo por causa dos seus pais e suas mães, né? Esse é o problema. Então, nós precisamos nos enxergar como miseráveis pecadores, fruto da graça, senão a gente não vai conseguir entender que é um evangelho só para todo mundo. É um evangelho só para todo mundo. As travestis que eu encontrei na época, a primeira coisa, eu não sabia nada sobre este assunto, porque eu estava vendo no meu universo. A segunda coisa, a maioria eram cristãos de origem, então eles já estiveram na igreja, a maioria absoluta eram cristãos. O que eu quero dizer, passaram pela igreja, né? E aí a terceira coisa é aquele negócio de, meu Deus do céu, e se eles forem para a minha igreja, a igreja não está preparada. Essa é a frase que eu mais ouço, né? A igreja não está preparada. Você já disse essa frase? Eu já ouvi essa frase de todo mundo, tudo que é tipo de pastor, a igreja não está preparada. E a gente fica pensando como é que ele vai preparar a igreja, porque a gente precisa descobrir a causa disso, e o tratamento para isso, e a gente não consegue ter um preparo. São várias questões, mas além da dificuldade de entendimento da graça, tem uma outra questão. A questão de para que serve uma igreja. Para que serve uma igreja. Hoje se aumenta muito a visão de que a igreja é um lugar onde você vai proteger a sua família. Então, pastor, eu tenho que encontrar uma igreja porque meu filho tem 5 anos. Eu tenho que encontrar logo uma igreja boa, porque eu preciso ir para lá, porque lá eu vou proteger o meu filho do mundo. E aí coloca num colégio cristão, eu estou falando isso aqui, você pode perguntar para qualquer pai, por que você colocou o menino Mackenzie? Por que você colocou na Arca de Noé? Por quê? Porque eu preciso proteger o meu filho do mundo. Então a gente tem uma ideia de que a igreja é um lugar para onde você vai para sair do mundo, e aí você vai ficar aqui todo mundo se ajudando para ninguém ter um problema da hostilidade do mundo, da toxicidade do mundo. Aí, meu amigo, fica complicado. Porque para que serve uma igreja? Para que serve uma igreja? E aí, quando as pessoas começam a demandar dentro da própria igreja coisas ligadas a essa área, ou chega gente de fora, é como se não está funcionando essa igreja, porque eu vim para cá para não lidar com isso. Eu vim para cá porque eu não quero que meu filho veja uma travesti. Eu vim para cá porque eu não quero que ele veja 2 homens se beijando. Eu vim para cá porque eu não quero que ele seja Uber. Estou brincando. Eu já fui Uber. Todo mundo vai ser Uber, isso é um fato bíblico, né? É só uma questão de tempo. E aí, quer dizer, eu venho para cá e vai vir gente... Mas como é que vai vir gente assim? Então a gente tem um problema de para que serve esse negócio chamado igreja. Que seria para você, alcançar as pessoas, né? É meio complicado, porque aí você vai ter de lidar com isso, a gente não gosta, aí tem a política, e aí eu quero marcar posição, eu quero combater, eu quero guerrear culturalmente. Irmãos, eu entendo, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu entendo o discurso de guerra cultural, eu entendo. Eu sei que tem um determinado lugar, que é um lugar político, de guerra cultural. O problema é que guerra cultural não serve para evangelismo e discipulado, não serve. É uma linguagem que não vai adiantar. Se você precisa pastorear alguém, não entre na linguajada de guerra cultural, porque você não vai conseguir falar com ninguém, ouvir ninguém. Você vai tentar ganhar o debate. Eu sei que isso tem o seu lugar. Entende? Tem o seu lugar, mas quando se trata de evangelização e de discipulado, não funciona. Aí, quando é teu filho, quando é o teu pai, teu irmão, aí que não funciona mesmo.
Entende? Porque aí você tem que olhar para o indivíduo, né? E não mais para a temática etérea. A temática, tem uma temática, como é que fala? Uma ideologia, tem um tema. Enquanto é ideologia, porque a gente acha que o difícil é a ideologia, mas o quanto é ideologia, o quanto é etéreo, o quanto é teórico, cara, a gente nada de braçada. O problema é quando é nosso filho, que foi criado na igreja. Aí ele fala para mim, eu sou trans, eu sou homossexual. Aí, meu amigo, a gente fala assim, mas espera aí. Mas por que isso está acontecendo? Eu não fiz a proteção suficiente? Onde foi que eu falhei? Entende? Então, nós estamos perdendo a noção de que igreja é um lugar onde não vai ter uma galera que a gente gosta. A igreja não é um monte de gente boa, né, que convenceu a Deus de que merecia estar aqui. Deus vai salvar gente que a gente não gosta, né? Deus vai salvar e colocar do nosso lado gente que, se dependesse de nós, aí, gente, deixa eu ser sincero, se dependesse de nós, talvez não seriam salvos. Não, pastor, eu gosto de todo mundo, eu amo todo mundo. Você é um psicopata, irmão. Não existe isso, eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo. Não existe, tem coisa que você não gosta. E é melhor você ser sincero. É melhor você falar, eu não gosto, eu não sei, esse negócio. É melhor, porque aí você fala, Deus, eu preciso entender o evangelho, porque eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo. De novo, quando chega perto de você, enquanto é teórico, você balança a cabeça e fala, eu amo as baleias. Não tem nenhuma baleia lá em casa. As tartarugas com os canudos no nariz, eu amo todas. Mas se tiver uma tartaruga lá atrapalhando eu abrir a geladeira de casa, eu enfio 3 canudos no nariz dela. Porque eu amo a baleia universal teórica, né? Eu amo a tartaruga universal platônica. Eu não amo a tartaruga que está me enchendo a paciência. Então, o difícil é isso, é quando chega dentro de casa. Uma vez eu conversei com um cara, ele falou assim, pastor, eu não gosto desse pessoal e eu era instrutor na Marinha, e toda vez que chegava um homossexual efeminado, eu o torturava, porque eu era responsável pelo treinamento dos recrutas. E ele estava conversando comigo porque haviam se passado muitos anos disso, e o filho dele havia dito que era homossexual. E ele falou assim, tudo que eu sinto é raiva. Aí a gente recrimina esse cara e fala assim, nossa, que absurdo, é filho do cara, ele só sente raiva. Irmão, é melhor ele falar que ele sente raiva. Porque essa é a verdade. O que ele sente não é amor, ele sente raiva. Você sabe o que muita gente sente quando chega perto? Luto. Sabe o que é luto? Luto é assim, ó. Todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E você vai ter de sepultar o filho ideal para poder amar o filho real. Só que no velório do filho ideal, você entra em luto. Você fala assim, não existe o que eu queria que existisse. O meu filho não é o que eu achava que eu queria que ele fosse. Ele não é como o primo dele, que é crente, embora baterista. Ele não existe. O que existe é uma coisa que eu não quero, é uma coisa decepcionante. Mas que palavra forte, pastor. Nenhum pai sente isso. Irmão, sente exatamente isto. É decepção, é tristeza, é o luto da realidade presumida. Sente culpa. Culpa. Se eu tivesse feito diferente, ele era hétero. As pessoas não vão falar essa frase desse jeito, mas é exatamente o que elas sentem. E isso é reforçado pela igreja. Porque já está na culpa, na tristeza, no medo, na ansiedade, porque ele vai tentar mudar o filho a todo custo. Está no luto, está na negação alguns, né? Inclusive na negação. Aí ele chega na igreja, aliás, muitas famílias me procuram e dizem assim, ninguém sabe disso. Por quê? Porque o senhor sabe como é que é a igreja.
Irmão, essa frase é verossímil para você? Ó, presta atenção, eu não posso falar isso com as pessoas na igreja, porque você sabe como é a igreja. A gente não sabe para que serve a igreja, irmão. A gente não sabe. Porque, você entendeu? A gente não tem noção. O que a gente está fazendo aqui? Porque a gente está querendo se proteger do mundo. Aí, quando acontece uma crise com um irmão nosso, a gente fica sabendo o que a gente oferece para o irmão. Que já está com medo de que a gente descubra. Muitas vezes o que a gente oferece para o irmão não é acolhimento e ajuda, é fofoca. É fofoca. A gente começa a falar mal. E até se sentir um pouco superior. Então, quando chega perto, a coisa deixa de ser racional, a verdade. Você continua acreditando que sexo é para o casamento, que a homossexualidade, a prática é pecado. Você continua acreditando toda a ortodoxia como eu acredito. O problema é que agora o negócio é muito emocional. Você está ali diante de uma pessoa que você ama e você começa a se culpar, a se entristecer e a demandar de você mesmo o que eu tenho que fazer para essa pessoa mudar. E aí, meu tempo está acabando. Se a gente não sabe para que serve a igreja, esqueceu para que serve a igreja, nesses casos ligados à questão LGBT, nós temos um outro problema. A gente não sabe para onde levar a pessoa. Então vamos lá. Se o meu filho chega, pai, eu quero. Mas você quer o quê? Não, eu quero aí o que você está pregando aí. Para onde a gente leva a pessoa? Por muito tempo, principalmente no final do século XX, nós tivemos um grande problema com relação a isso. Nos Estados Unidos, principalmente. Um grande problema. Era a ênfase, a linha de chegada era a heterossexualidade e o casamento. A linha de chegada é a heterossexualidade e o casamento. Então, é como se nós nos colocássemos como eu vou te ajudar e vou te levar até onde? A heterossexualidade. Ou o casamento com uma pessoa do sexo oposto. Aí nós temos um problema, porque, primeiro, a Bíblia não dá o passo a passo para virar hétero. Você já leu algum passo a passo nesse sentido? Você lembra de algum texto que explica o processo para que alguém mude de atração? Não existe isso na Bíblia. Se não tem um método, se eu quero fazer, eu tenho de importar um método. Você entendeu? E nós importamos alguns, basicamente 2 tipos. O primeiro são métodos psicológicos, terapêuticos, que foram implementados. E o outro problema eram métodos, como é que eu chamo, meu Deus? De libertação, né, que são no campo mais da maldição, no campo mais da cura da alma, da libertação de demônios, de heranças. Então a igreja trabalhou com essas duas estruturas de pensamento. Ou ela psicologizou, porque eu tenho de levar ele até a heterossexualidade e a Bíblia não me ensina como. Ou ela disse assim, deve ser um demônio, vamos criar rituais de libertação específicos. Porque eu tenho de levar até a heterossexualidade. O grande problema é que a gente está negligenciando a nossa missão. Então, qual é a nossa missão? Se a nossa missão não é levar alguém ao casamento, porque eu não sei fazer ninguém casar, eu não sei fazer ninguém virar hétero, a Bíblia não me ensina a fazer isto, o que a Bíblia manda eu fazer? Vamos lá, irmãos. Não, vamos lá. Qual é ide por todo mundo e faça o quê? Pregue e faz o quê? Um discípulo. Então, a Bíblia manda eu fazer um discípulo. Então, a igreja é como se ela fosse uma padaria que só tem um tipo de pão. Imagina uma padaria que só faz pão francês. Porque no final do dia, a igreja só faz uma coisa. O que eu quero dizer? A igreja pode ter um coral, mas se ela não fizer discípulo, ela não é igreja. A igreja pode ter um projeto social, mas se ela não faz discípulo, ela não é igreja. A igreja pode ter um clube de futebol, mas se ela não faz discípulo, ela não é igreja. A igreja pode ter o quê, irmãos?
música, mas se ela não faz discípulo, ela não é igreja, porque é isso que é a nossa central, o centro da nossa missão, é fazer um discípulo de Cristo. Então, na padaria, ela só tem pão francês. Aí você chega lá e fala assim, me dá meio quilo de alcatra. O que o padeiro vai te dizer? Nós não fazemos isto aqui. Ah, mas o que você faz? Então, a gente faz discípulo de Cristo. Você quer? Mas o que é um discípulo de Cristo? Então, eu vou pegar a pessoa e vou levar para onde? Eu vou levá-la para ser um discípulo de Cristo. Muito bem. Agora, a pergunta é, como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? Vamos ser mais específicos? Como é que eu sei que uma pessoa, uma travesti, se transformou no discípulo de Cristo? Como é que eu sei que alguém com atração homossexual se transformou no discípulo de Cristo? Como é que eu sei? Quais são os medidores? Aí a gente começa a pensar, não, então, se a pessoa sente A, quando ela sentir B, aí ela virou um discípulo de Cristo. Não, você pode mudar de atração e não ser um discípulo de Cristo. A pessoa pode casar, irmão, muitos casam, e não ser um discípulo de Cristo. A pessoa pode mudar a estética, pode ou não pode? E não ser um discípulo de Cristo. Tem um texto, eu não vou ler por causa do tempo, mas diz lá em Lucas 14, 25 e 26, Jesus olha para a multidão e diz assim, se você quer vir a mim, se você vem a mim, veja bem, ele olha para a multidão, que não eram discípulos, e fala, se você vem a mim e ama o seu pai, ama a sua mãe, ama o seu filho, ama o seu cônjuge, ama seus irmãos e irmãs, ama a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Então, resumindo, irmãos, o que é um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo é alguém salvo pela graça, que está disposto a amar a Cristo de uma determinada forma. Vocês estão me acompanhando aqui? É alguém salvo pela graça que está disposto a amar a Cristo de uma determinada forma. De que forma? Amar a Cristo mais do que ele ama qualquer outra coisa, mais do que a si mesmo. Isto é um discípulo de Cristo. Independente do que sente. Independente se casa ou não casa. Independente se a atração é hétero, é bi, é homo. O discípulo de Cristo não é medido pela atração, ou pelo estado civil, ou pela roupa, ou pela estética. O discípulo de Cristo é um sujeito salvo pela graça, que está disposto a amar a Cristo mais do que o pai, a mãe, o cônjuge ou a ausência do cônjuge, os filhos ou a ausência dos filhos, mais do que irmãos e irmãs, mais do que a sua própria vida. Isto é um discípulo de Cristo. Só que, irmãos, nós temos um problema com relação a isto. Porque você pensa assim, bonito isso, muito bom. Muito bonito. Mas no fundo, nós não acreditamos muito nisso, irmão. Sabe por quê? Vou provar para você que a gente não acredita muito. Porque para o Evangelho, ser discípulo de Cristo é o auge. Ok? Então, é a linha de chegada. Poxa, eu me tornei discípulo de Cristo. O jovem rico foi convidado a Jesus a ser o quê? Discípulo. Ele tinha que abandonar toda a sua vida e se tornar discípulo. Ele não quis. Ele achou pouco. Porque aquilo para Cristo é o auge. Aquilo é a plenitude. Eu sou discípulo de Cristo, eu tenho tudo. É assim que o Evangelho enxerga. Nós, na nossa cultura, infelizmente, não enxergamos desta maneira. Tanto é verdade que você olha, basta ter um solteiro com um pouquinho de mais idade, não levante a mão. Um solteiro com um pouco mais idade, você olha para essa pessoa que não casou, não estou falando de heterossexual, homossexual, nada disso, é só uma pessoa que não casou. Você olha para ela e tem pena. E fala assim, poxa vida, ele só tem Jesus, né? Ainda bem que eu casei e tenho 3 filhos obesos.
com os quais eu posso ser feliz. Porque imagina se eu não tivesse casado. A miséria que seria a minha existência. Eu teria só Jesus. É como um plano da Netflix com anúncios, né, irmão? Aquele plano básico. O que você tem? Jesus. The Chosen. E você? Eu tenho Jesus, eu casei. Meu marido é maravilhoso. Eu durmo de conchinha. Eu faço sexo. Eu tenho filhos que mamaram nos meus seios. Tô brincando, eu tô exagerando. Ele virou muito freudiano, né? Sua vida deve ser muito difícil, né? Porque no fundo a gente não acredita, irmão. Não acredita. A gente coloca a nossa felicidade na nossa família. Coloca. A gente coloca a nossa felicidade no fato de ter filho. Essa é a verdade. E aí a gente não pode prometer para a pessoa, né? Como é que eu vou chegar com a pessoa e falar assim, vem para Jesus que eu garanto que você vai casar? Eu não posso fazer isso. Eu não sei se ele vai casar. Eu garanto que você vai ser... Não, eu não sei. Pastor, você está falando que não vai casar? Eu não estou dizendo que não vai casar. Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo que não vai casar. Eu estou dizendo que eu não posso garantir. E eu não posso associar isto à felicidade e plenitude, porque senão eu tiro Cristo. E aí eu vou ter que criar um método para esse cara casar. Então, irmãos, a nossa missão, para terminar, a nossa missão precisa ser de uma pregação difícil, não é popular, em um mundo que odeia o que se prega. Um mundo que não está pedindo respeito. Eu sei que as pessoas falam respeito, tolerância. Eu só quero que me respeite. Isso não é verdade. O mundo de hoje não demanda convivência pacífica e respeitosa. Na verdade, o mundo demanda uma coisa. E é uma coisa impossível de ser entregue. E por isso que é uma relação tensa. Porque é como se fossem duas pessoas que não podem deixar de se relacionar, mas uma demanda da outra uma coisa que a outra não pode entregar. O mundo demanda aprovação. A aprovação. Não é aceitação, é a aprovação. É a aprovação teológica e moral de todas as práticas sexuais populares. Isto é impossível de ser entregue. Você pode ser uma pessoa gentil, você pode ser uma pessoa amorosa, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ouvir todo mundo, você nunca bateu, nunca xingou, nunca ofendeu ninguém na hora que você reprovar. Você não entregou o que ele queria. E pode ter consequências. Então, é a verdade neste mundo de pessoas que precisam se enxergar como devedoras da graça, que vão pregar um evangelho, que vão entender que a igreja, para que serve a igreja? A igreja é um lugar para encontrar o mundo e não para se proteger do mundo. E aí, na igreja, a gente vai oferecer o evangelho, a gente não vai oferecer outra coisa. Porque quem somos nós para oferecer outra coisa? Nós vamos ter de oferecer o evangelho. O evangelho é: você quer ser um discípulo de Cristo? É isso que nós temos para oferecer. E é isso que transforma as pessoas de verdade. É quando elas se tornam discípulos de Cristo. É um processo que tem a ver com quem eu amo mais. É um processo que todos nós estamos envolvidos. É o mesmo processo de cada um de nós. Não, pastor, mas aí para hétero é mais fácil. Para você é mais fácil. Porque você está falando isso, mas você é casado. Você está falando isso, mas você tem filhos. Eu sei que você pensou isso, né?
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente olha para esse discurso e fala assim, poxa, mas é que aí eu vou ter de renunciar a muita coisa, como não tem garantia de que eu vou ter um companheiro, uma companheira, como não tem garantia de que eu vou ter tudo isso, então quer dizer que eu poderia ter tudo isso no mundo, né? E aí quando eu encontro Cristo eu não vou ter isso aí, eu não tenho garantia de que eu vou ter. É que há uma crença subjacente que é assim, ó. Se eu vivesse a minha vida de maneira independente de Deus, no meu projeto de felicidade, seguindo o meu próprio coração, escolhendo como eu viveria, casando com quem eu quero casar, do jeito que eu quero casar, fazendo sexo com quem eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, a ideia subjacente é: eu seria muito feliz, muito pleno. Você entendeu? Se eu seguisse o meu coração, eu seria muito, muito feliz. Mas Jesus está atrapalhando. Porque a gente acredita que se a gente viver de acordo com o nosso coração, vai dar muito certo e a gente vai encontrar a redenção. A gente confia nisso. A pessoa confia. Então, esse é o difícil de amar a Cristo, é exatamente isso, porque você vai ter de parar de confiar no seu projeto, porque você é uma criatura, e quando você confia na criatura, você é um idólatra. Você está colocando a sua vida na mão daquilo que não é Deus. E vai ter que confiar em Cristo. Entende? São dois movimentos. Não é só confiar em Cristo. É parar de confiar no meu projeto. Porque para muitos de nós, o nosso projeto ia dar muito certo. Então é um processo profundo no coração de confiar em Cristo, que todos nós estamos envolvidos. A sexualidade é apenas a consequência disso. Sexualidade não é o maior problema de ninguém. Sexualidade é a consequência. O que você escolhe na sexualidade é a consequência do estado do seu coração, em quem você confia, em quem você ama mais, para quem você vive. Essa que é a verdade. Tem a ver com o estado do nosso coração. Amém? Quantos minutos eu tenho aí? 2 minutos? Já acabei, irmão. Também quando eu te peguei? Irmãos, que Deus nos ajude. Esse assunto é muito longo, tem 300 mil coisas que a gente poderia falar aqui sobre conceitos errados, e vai ter a trilha, né? Então, é o pessoal que for com a trilha aí, a gente aprofunda um pouco mais. Eu quero falar mais sobre detalhes e responder as perguntas de vocês. Deixa eu falar do meu livro rapidamente, pode ser? Eu trouxe meu livro. Você é uma pessoa muito ocupada. Aí já está aí. É uma pessoa muito ocupada. Você fala, cara, eu não consigo tempo. Veja a miséria do livro, irmãos. O livro é miserável. Né? Ele é curto, direto e prático. Ele chama O que Deus tem a ver com sexo. É um resumo da relação do evangelho com a sexualidade. Então, se você quer entender toda a narrativa da redenção, criação, queda, redenção em Cristo, e como isso se aplica à sexualidade, esse livro vai te ajudar. É uma introdução para esse assunto que serve para qualquer pessoa e para pais e líderes, porque ele pode ser usado como didático para você ler com alguém e ensinar. E pode ser lido por um adolescente também, porque não é um livro sobre sexo explícito, é sobre o evangelho e a sexualidade. A partir dos 12 anos já pode ler. Tem 2 formas de você adquirir. Você pode adquirir avulso. Eu vou tentar expor lá, o pessoal da trilha, eu vou deixar por lá. É porque eu vou ter que sair correndo, que eu tenho que ir para o Rio. Mas eu vou tentar deixar exposto aí. Você pode adquirir avulso, mas tem esse QR Code, que é uma outra maneira de você adquirir. Vou explicar rapidamente. Vê se o QR Code está funcionando aí. Muito rápido. Nós temos uma formação online
destinada a líderes e pais, líderes cristãos e pais, que tem sido muito importante na vida de muita gente. São 8 módulos, é uma coisa bastante extensa. Essa formação, ela te capacita a fazer a evangelização, o discipulado e o aconselhamento dentro das questões ligadas à atração e identidade, principalmente as questões ligadas à atração pelo mesmo sexo e de gênero. São 8 módulos. A gente reuniu tudo nesse QR Code e está com 65% de desconto. Eu sei que parece marqueteiro, mas realmente é um preço muito abaixo. E a coincidência é que nós estamos no final de novembro. O que tem no final de novembro? É tal da Black Friday, né? Então eu não estou brincando, não. Parece brincadeira, mas está muito baixo. E você se inscrevendo aqui agora, você ganha o livro de graça, o livro físico. Você se inscreve, você me mostra, eu entrego o livro na sua mão. Como bônus, vai o livro de graça para você. Então você tá adquirindo toda a formação por um preço muito abaixo, menos da metade. E ele tem acesso vitalício. Até Jesus voltar, se você não for arrebatado, se você não crer no arrebatamento, se você, dependendo da sua, né? Se você for a besta, né? Você vai ter acesso para sempre. O anticristo, se ele acessar o teu computador, ele vai ter acesso às aulas, porque não expira. Tá? Eu estou cheio de coisa agora, aproveita, ganha o livro, faz o negócio e você tem acesso para sempre aos 8 módulos. Tem uma parte infantil, como e quando falar de sexualidade com crianças, que é sensacional. Tem uma parte adolescente, que fala sobre identidade, cultura, linguagem adolescente, gênero, atração, identidade, cobiça, trejeito. Tem uma parte de aconselhamento, especificamente para essa área. Tem uma parte de família, daquilo que eu falei rapidamente aqui, para acolhimento das famílias que precisam, que estão lidando com isso dentro de casa. E tem uma parte de testemunhos e depoimentos, de entrevistas com irmãos que se converteram, pessoas que passaram pela transição de gênero, pessoas aí em outras circunstâncias, ou pessoas que trabalham nessa área. É um material muito especial, fruto de 20 anos de trabalho, teologia saudável, super didático. Então, aproveita e você ganha o livro de graça. Amém? Deus te abençoe, que você se disponha, que Deus use a sua vida para a glória dele. Deus abençoe, irmãos.